Coisa chique, Danilo Moliterno, meu amigo. É a primeira vez que a gente está interagindo aqui no Novo Dia, ou no até estúdio. Mesmo no estúdio. Era sim, sempre. sim. Você tá bem? Tô bem, senhor. Boa quarta-feira, bem-vindo aqui. Eu tô bem também, muito obrigado, viu? Nessa. Vamos falar de mobilidade, um assunto bastante interessante. Danilo vai trazer para a gente informações que realmente interessam a muitas pessoas, né? Mobilidade é algo importantíssimo para os desafios contemporâneos das cidades, né? Enquanto ainda há obstáculos para os chamados veículos elétricos puros avançarem aqui no Brasil, os carros híbridos devem ser uma solução. Eles podem, inclusive, ajudar, Danilo, o Brasil a eletrificar 17 milhões de carros até 2040. Bastante, um número ousado, eu diria, hein? Explica pra gente. Você matou, Renan. É um grande desafio que a gente tem nesse momento contemporâneo, até porque a gente está falando da necessidade de uma das mais primitivas do ser humano, que é de se locomover. A gente tem todo um sistema de transportes e aí cai um novo desafio pra gente neste momento do nosso globo, que é exatamente a gente conciliar isso com a redução das emissões, sabendo que hoje grande parte do que é o nosso sistema de transporte emite bastante carbono. E aqui a gente vem sendo bastante enfático, e você que estava na COP30 durante todas as semanas deve ter ouvido isso bastante, Renan. O setor de transportes indica e reitera sempre de que não existe solução única para descarbonizar o segmento. E aí tem uma solução que é muito importante, especialmente aqui para o Brasil, em termos de setor rodoviário. A gente sabe que a maior parte das nossas emissões hoje estão no segmento rodoviário, que é esse carro híbrido, que combina aquele motor que a gente já conhece, que é o motor a combustão, que é movido a gasolina, a etanol, no caso dos caminhões especialmente a diesel, e o motor elétrico, movido a eletricidade, que aqui no Brasil funciona muito bem, até porque a nossa matriz elétrica é muito limpa. E para falar um pouquinho mais sobre essa solução, como já é praxe aqui no Mobilidade, a gente traz dado e traz uma arte aqui para quem acompanha o CNN Novo Dia. Vamos lá, para a gente falar um pouquinho primeiro sobre qual que é o panorama que é esperado, isso partindo desse estudo do Instituto MBC Brasil, de como estará a frota brasileira até 2040. Então vamos lá, até 2040 a expectativa é de que a participação dos veículos eletrificados na frota aqui do Brasil cresça 44 vezes. Veículos eletrificados, a gente está falando tanto daqueles veículos elétricos puros, que só tem um motor elétrico, mas também este veículo que tem esses dois motores, concilia o motor a combustão e também este motor elétrico. Então a gente chegaria em 2040 com 17 milhões de unidades, representando 27% da frota de carros de passageiros aqui do Brasil. Bastante coisa. Bastante, até porque hoje em dia esse número é inferior a 1%. Sim. Então precisa crescer e crescer bastante. E isso aconteceria, a gente sair de menos de 1% e chegar a 27% da frota, 17 milhões, especialmente a partir de 2 pontos. Primeiro, avanço na infraestrutura e segundo, programas de incentivo a esse tipo de mobilidade de baixo carbono. Por exemplo, aquele Mover, que é o programa que o governo tem para incentivar a produção de carros que emitam menos CO2. Mas a gente já percebe a chegada de algumas fábricas, né, de veículos elétricos aqui no Brasil. A partir de 2026 a gente já deve ter a fabricação de carros elétricos aqui no país, pelo menos no maior volume, numa maior escala. Exatamente. Logo depois que a gente teve o anúncio do Mover em 2024 pelo governo federal, a gente viu uma série de montadoras anunciando investimentos que somados superaram 100 bilhões de reais para os próximos anos para a produção de carros elétricos e híbridos aqui no Brasil. E um dos principais desafios, como mencionei, é infraestrutura, sendo que, em termos de infraestrutura, o que a gente precisa de mais importante nesse momento são postos de recarga, até porque um dos principais desafios para o carro elétrico é a autonomia, né? Precisa desse posto de recarga para que o carro consiga percorrer distâncias mais longas. Então, só para a gente exemplificar, voltando um pouquinho na arte anterior ainda, para a gente exemplificar o tamanho desse desafio, é necessário que até 2040 a gente invista cerca de 25 bilhões de reais em postos de recarga ao redor do país. E aí a gente traz essa segunda arte para voltar a falar agora. Aqui é a primeira. Essa é a primeira, 25 bilhões. Isso. E agora a segunda para a gente falar sobre a importância do carro híbrido para a gente percorrer esse trajeto e chegar naquele panorama que a gente tinha na arte anterior. Aquela frota de 17 milhões de carros, para a gente ter uma ideia, 72% dela, na visão desse instituto, vai ser composta por carros híbridos, uma solução que faz muito sentido aqui para o Brasil. Carros híbridos que, para a gente ter uma ideia, emitem cerca de 30% menos do que aqueles carros a passageiro a combustão que a gente tem hoje em maioria aqui no país. E dessa frota de carros híbridos, a maior parte dela, segundo este instituto, vai ser composta por aquele carro que é o híbrido flex, que tem esse motor a combustão que funciona tanto com gasolina
quanto com o etanol. O etanol é uma solução brasileiríssima que a gente tem. A gente consegue aqui fazer com que os nossos carros poluam menos, que eles consigam implementar a nossa mobilidade e também exportar essa solução ao redor do mundo. Vamos lá, as vantagens do carro híbrido e por que ele é uma solução tão importante para o Brasil e por que a gente consegue implementar o carro híbrido mais rápido do que a gente conseguiria implementar o carro elétrico puro. Primeiro, como já mencionei, produção de biocombustíveis. A gente tem uma produção vasta aqui no Brasil, tanto de etanol, mas também de biodiesel, o que permite que a gente possa ser esse hub de produção de biocombustíveis e impulsionar essa solução. Segundo, maior autonomia. Como mencionei, um dos problemas que a gente tem com o carro elétrico, você deve ter ouvido bastante isso também na COP30, é de que ele ainda não consegue percorrer distâncias tão longas. Então, tendo essa opção de também ter um motor a combustão, esse é um desafio que é quebrado. E por último, menor custo inicial. Por mais que esse carro híbrido ou elétrico ele seja mais econômico no momento de você abastecer ele, a aquisição do carro elétrico é bastante cara. E o carro híbrido, pelo menos num primeiro momento, ele é um pouquinho mais barato do que o carro elétrico puro. A gente sabe muito bem que hoje em dia ter um carro, comprar um carro zero não é fácil, é um desafio tremendo, né? E aí, claro, dentre tantas alternativas que existem, a gente pode agora escolher por um carro elétrico, um carro híbrido, quer dizer, escolher no sentido de opções, porque o investimento é alto. Sim. E isso também entra nessa conta para o futuro, né? A gente precisa, é interessante, né? O meio ambiente agradece, menos CO2 na atmosfera, mas para isso os valores eles têm que baixar um pouquinho. É o famoso me ajuda a te ajudar, né? Exato, me ajude a te ajudar. Danilo, obrigado, valeu meu amigo. Bom te ter aqui no estúdio do Novo Dia. O nosso menino prodígio aqui de economia da CNN Brasil trazendo para a gente esse olhar e com certeza ao longo da semana a gente vai conversando. Obrigado, viu? Meu amigo.